Paz, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu quero colocar a sua mente para viajar, pensar sobre esse contexto que eu vou dizer hoje. Você já parou para pensar o que realmente aconteceu no Gólgota, na crucificação de Jesus? Não apenas na cruz do meio, mas em tudo o que estava acontecendo naquele cenário. 3 cruzes foram erguidas, mas no mundo espiritual elas eram mais do que madeira e pregos. Eram 3 espadas. Você vai entender agora nesse vídeo. Mas comecemos com o ambiente. O sol começava a se esconder atrás das nuvens pesadas, como se até a natureza, a criação, recusasse aquele momento. O vento soprava, a multidão, dividida entre curiosidade e fúria, observava o que parecia ser apenas mais uma execução romana, mas o que estava acontecendo ali era muito maior do que qualquer um podia imaginar. No alto do monte, 3 homens estavam pendurados, condenados à morte, mas entre eles, bem no centro, estava alguém diferente. Acima de sua cabeça, uma placa dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para muitos aquilo era uma piada, para outros uma provocação, mas no mundo espiritual aquilo era uma declaração da guerra contra as trevas e também declarando o rei como sempre foi Jesus. A questão era, quem conseguia enxergar isso naquele momento? Mas 2 ladrões estavam ali, do lado dele. Ambos liam a mesma placa, ambos viam o mesmo Jesus. Mas um enxergou um rei, o outro apenas um homem condenado. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora, nesse vídeo. Aleluia. As 3 espadas do Gólgota que estavam ali, é como se fosse um julgamento do mundo, entre duas pessoas do lado de Jesus. No alto do monte do Gólgota, 3 cruzes se erguiam como estandartes de um julgamento eterno. Mas, para aqueles que podiam enxergar além do físico, não eram apenas cruzes, eram espadas erguidas diante dos céus. 3 lâminas espirituais que separariam o destino dos homens para sempre. Comecemos com a primeira espada, a espada da salvação, o rei no centro dessa batalha. No meio, como um guerreiro ferido, que luta não só por si, mas por todo mundo, por seu povo, estava Jesus, com seu corpo ensanguentado. Era uma marca de uma guerra invisível, uma batalha travada desde os primórdios dos tempos. Ali estava o Cordeiro, o Verbo feito carne, segurando a maior arma já vista naquele momento, a cruz. Ele não empunhava um aço, mas suas palavras eram lâminas afiadas. Cada gemido seu cortava os céus, cada gota de sangue era uma investida contra as trevas. Os líderes religiosos achavam que ele estava derrotado, mas na verdade ele estava empunhando a espada da salvação. Uma arma que não matava corpos, mas ressuscitava corpos e almas. Aleluia. Acima da sua cabeça, como outrora eu falei, uma placa fora fixada de madeira: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, versículo 19. A escrita em hebraico estava em grego e também em latim, para que todos pudessem ler. A inscrição não era uma ironia, a inscrição ela poderia ser uma ironia aos olhos humanos. Pilatos colocou ali como um insulto. Os fariseus detestavam e pediram para mudar. Mas Pilatos respondeu: o que eu escrevi, eu escrevi. João 19, 22. Eles não sabiam o peso espiritual que aquela declaração carregava. O mundo visível via um homem condenado, mas no mundo invisível os céus declaravam: eis o rei que veio salvar. Aleluia, Jesus. Tu consegue entender, aleluia, você consegue imaginar nesse cenário quão lindo era? Os anjos contemplavam a cena em reverência, as trevas tremiam, pois sabiam que aquele que estava crucificado não era um criminoso comum. Seu reino não era desse mundo, mas sua vitória mudaria o destino da humanidade. Aquela placa estava diante dos olhos dos 2 ladrões. Um zombava, o outro refletia. Ambos liam as mesmas palavras. Ambos tinham diante de si a
A diferença não estava na visão, mas na fé. A opção era crer ou continuar incrédulo. A visão era de um rei crucificado, mas ao mesmo tempo a fé pura abriu os olhos para um rei eterno. Glória a Deus, aleluias. Você consegue imaginar o peso dessa declaração? Agora vamos para a segunda espada, a espada da redenção, o ladrão que se rendeu. À direita, um homem que antes via na escuridão começou a ver a luz. Seus olhos, antes cheios de violência e engano, agora refletiam algo diferente, esperança. Ele ouviu os insultos vindo do outro lado, mas em vez de se juntar à zombaria, ele reconheceu a sua culpa. Com voz trêmula, ele se virou para a figura ensanguentada ao seu lado e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluias. Que palavra forte, meu querido. Tenta carregar essa palavra no teu coração, que está escrita em Lucas 23, 42. E naquele momento sua cruz mudou de significado. O que antes era um instrumento de condenação, agora se tornava a espada da redenção, cortando os laços que prendiam ao inferno e levando diretamente ao paraíso. Oh, aleluia! A resposta de Jesus foi imediata, como um golpe certeiro no peito das trevas. Em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Aquele ladrão, sem tempo para boas obras, sem chances de refazer sua vida, foi salvo no último instante. Sua cruz se transformou em uma porta para a eternidade. Agora a terceira espada, a espada do juízo, o zombador que escolheu a morte. À esquerda, o outro ladrão rangia os dentes. Seus olhos estavam cheios de ira, não de arrependimento. Ele via Jesus como um salvador, mas como um derrotado. Ele não via como um salvador, mas sim como um derrotado. Em sua mente endurecida, aquele homem ao centro não poderia ser um rei, mas pois que tipo de rei morre em uma cruz? Ele se questionava. Se tu és Cristo, salta-te daí e salva a ti mesmo e nós. Ele bradou isso como um veneno em sua voz. Lucas 23, 39. Mas sua zombaria apenas reforçou a sua própria sentença. Sua cruz, que poderia ter sido sua redenção, tornou-se sua condenação. A espada do juízo agora estava sobre ele. O céu começou a escurecer, o chão tremeu. Era como se a própria criação estivesse sentindo o peso da escolha daquele homem. Enquanto um ladrão recebia a vida, o outro mergulhava na morte eterna. Vamos agora ao clímax desta batalha. O tempo parecia desacelerar, o ar estava pesado, os soldados observavam alguns indiferentes, outros inquietos. O som do gotejar do sangue de Cristo ecoava no silêncio da tarde que se tornava noite. Então, um brabo ecoou pelos séculos. Em João 19:30 fala: está consumado. A espada da salvação havia vencido. O golpe final contra as trevas fora dado. As trevas cobriam a terra. O véu do templo se rasgou. O inferno tremeu. Aquele que estava no centro da batalha não segurava uma espada comum, mas conquistou a maior de todas as vitórias. E agora, o Gólgota ainda fala. Suas 3 cruzes continuam de pé diante de cada homem e mulher que caminha nessa terra. Todos devem escolher diante delas. Aleluias. Qual espada você carrega? Qual espada você carrega hoje? A da redenção ou a do juízo? Pois a espada da salvação já foi apunhada e ela ainda corta e separa a luz das trevas, vida e morte. A escolha está diante de você. Pode ter se passado 2000 anos, mas ela ainda está viva diante de cada um.
Você que escolhe o final da sua história. Paz seja convosco, em nome de Jesus.